De qualquer forma, eu acho que é o ponto que mencionaste, não se faz a burocracia que se faz no Brasil, de jeito nenhum. Né? Não. Porque isso aí acaba, sei lá, né? Tira, às vezes, a criatividade, até a vontade, né? Meio até a vontade, né? Pô, cara, vou ter que trabalhar. O que você vai fazer hoje? Não, cara, hoje eu tenho que só preencher tabela aqui, cara. Porque se eu não preencher essas tabelas aqui... É mais até do que essa burocracia, porque um outro problema que também tem no Brasil é que nós não temos esses grandes institutos de ciência, tanto em todas as áreas, medicina. Temos alguns exemplos notáveis, né? Como o CNP em Campinas, o laboratório do Sirius. Aquele é um exemplo notável, né? Deveríamos ter muito mais desses em outras áreas, onde a pessoa não precisa de dar aula. Ela vai fazer só pesquisa, porque são chamadas pesquisas de longo folho, que eu chamo, 5, 10 anos. Isso aí. Isso tem certas coisas que não tem jeito. Você tem que poder trabalhar 5 anos, talvez sem publicar um artigo daí. Sem a pressão, porque na universidade você está sendo pressionado, né? Então, cadê seus artigos? Não publicou esse mês, e o mês que vem? Exatamente. Que vai ser? Exatamente. Então você tem que deixa o cara trabalhar, aquela frase famosa, não deixa ele trabalhar, né? Exatamente. Porque isso aí que é, né? Essa visão, aí é que o pessoal às vezes me xinga e tal, é aí que eu admiro a China, sabia? Que é essas coisas de longo prazo. Os caras chegam e falam assim, cara, daqui 10 anos nós vamos montar uma base na Lua. Você pode ter certeza que eles vão montar. Cara. Bom, então somos dois que admiram a China. Eu, durante os 3 anos de diretor do INPE, tive que ir muito à China, algumas vezes, porque nós tínhamos programa de colaboração com a China, programa CIBERS, né? E desde a primeira vez que eu fui à China, eu fiquei encantado. A primeira vez, aliás, não foi dentro do programa, foi em 2004, eu voltei a partir de 2016, quando eu era diretor do INPE, né? Eles têm uma visão, um desenvolvimento estratégico do país impressionante, Sérgio, impressionante, da maneira como eles fazem as coisas. Um dos laboratórios que eu fui visitar, uma academia também da pesquisa de ciência espacial, o diretor lá, professor Chu, que foi professor do MIT, ele foi depois que eu estava, mas mais tarde eu fiz amizade com ele. Uhum. E a China trouxe a presa de ouro, né, para o laboratório. Eu fui visitar. Que é aquela ideia, né? O cara ia, depois eles puxavam o cara de volta, né? Puxaram com os fringe benefits que chamam, né? Uhum. E aí eu fui muito curioso, porque eles fizeram o primeiro satélite do mundo para testar o efeito do meio ambiente em comunicação quântica. Então, um convênio que eles tinham com a Universidade de Viena, então mandava o sinal para o satélite, para Viena, assim, para testar o quanto que deteriorava lá. Foi capa da Nature, do satélite. Eu lembro. Aí eu perguntei com ele como é que funcionava, né? Porque eles têm essa academia, só para satélite científico, não para outras aplicações. Aí como é que funcionava? Aqui funciona assim. Qualquer professor de universidade, ou pesquisador em outras áreas, que tem uma ideia de aplicação espacial mais científica, ele pode nos escrever, ele vem aqui e durante aproximadamente uma semana ele conversa conosco e apresenta a ideia. Aí ele vai embora, aí nós discutimos se aquilo é interessante ou não. Se nosso pessoal técnico julga que é interessante, eles fazem uma proposta para a academia chinesa, porque essa academia está abaixo da academia chinesa do governo, para ver se aprova ou não. Se aprovar, eles dão um recurso e voltam para nós. Nós chamamos a equipe do professor aqui, e quem mais quiser, passa 6 meses conosco trabalhando, os nossos técnicos desenvolvendo. Nós sabemos que o chinês não precisa o professor não precisa de entrar em detalhe técnico. Nós sabemos fazer isso. Mas colaboramos, pagamos a estadia dele aqui, certo? Então eles têm uma visão estratégica impressionante. Eu gosto de dar outro exemplo. Em 2010 eu fui ao CERN, naquela época eu era o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Legal. Fui ao CERN para discutir a integração do Brasil, participação do Brasil no CERN, que agora está fechando, felizmente estamos fechando agora, o Congresso acabou de aprovar a entrada do Brasil no CERN. E o diretor do CERN era um alemão. E ele virou-se para mim e falou: professor, eu gostaria de convidar o senhor para o jantar hoje à noite com o pessoal da China, da Coreia,
e, se não me engano, eu acho que era Noruega, agora não lembro se é um país do norte da Europa, que tem, como o Brasil, tem pesquisadores no CERN, mas também não são membros. Então, também fui participar do jantar, e aí na lata ele me botou uma questão que deixou de saia curta. Né? Ele falou o seguinte: professor, os pesquisadores brasileiros são muito bons, nós temos aqui da ordem de 80 pesquisadores brasileiros colaborando no CERN. Mas o CERN tinha 4 experimentos, tem ainda 4 experimentos principais. E os brasileiros trabalham em todos os 4. Por que eles não se concentram trabalhando em um, como fez a China? Eu fiquei sem graça. Aí eu falei, não, porque os interesses são úteis, etc. Mas aí ele saiu um pouquinho, perguntei para o professor chinês, né? Esqueci-me do nome dele. Falei, vocês não tiveram... Porque os chineses na época tinham 300 pesquisadores trabalhando lá. Vocês não se interessaram em trabalhar também, os pesquisadores chineses, nos outros experimentos? Ele falou, claro, físico quer trabalhar em tudo, o senhor sabe como é que é a resposta dele. Eu falei, como que vocês decidiram então, porque eles concentraram num só, chamado CMS? Eles falaram, nós pegamos todas as propostas, analisamos e vimos qual daquele experimento que a indústria chinesa poderia colaborar mais e botar seus produtos lá. E decidimos por esse. Então, vocês veem, além da ciência, eles têm uma visão estratégica de país. Eles viram de todas as propostas qual que a China poderia ganhar mais participando. É isso que é importante, né? Exato. Ter essa... Porque eu tenho uma frase, né? Não sei se já ouviu eu falar ela, ou se já leu, que eu falo que o Brasil odeia ciência. Aí o pessoal fala assim, não, cara, mas eu gosto, tal. Eu falo, não, cara, o Brasil como país, como projeto, ele não tem essa visão da China, né? Não tem. Essa visão estratégica não temos. Nós temos uma sociedade, ou seja, que infelizmente que eu chamo de alfabetização científica é muito baixa. Então o cidadão comum, ele não, às vezes não tem entendimento de ciência nem suficiente para entender as políticas públicas que lhes são apresentadas, né? E os governos também, todos os governos, sempre tivemos altos e baixos em desenvolvimento científico do país, né? Aliás, as pessoas às vezes me criticam, que teve uma ação até razoável foi até na ditadura militar, que eles fizeram a FINEP, tiveram todo o problema democrático, mas tiveram uma visão, alguns tinham uma visão nacionalística, né? Que foi perdida e que o Bolsonaro destruiu de uma vez, né? Mas falta isso e falta uma compreensão na sociedade, né? Inclusive nós temos um problema, nós não sabemos valorizar os talentos. E eu gosto até de, se me permite, contar uma história, que a minha idade eu gosto de contar a historinha, né? Contei hoje outra vez. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física. E uma professora de uma escola pública da favela de Paraisópolis me telefonou. Falou, professor, eu tenho um aluno aqui que gosta muito de física e faz perguntas que eu não sei responder, porque eu sou professora de biologia. Caramba. E eu dou aula de física, eu não sei se sabes, no Brasil nós temos uma deficiência de cerca de 45 mil professores formados em física e dando aula em escolas públicas. 45 mil, para ver aonde a deficiência que nós temos. E eu queria saber se posso levá-lo aí para ele responder as perguntas dele. Eu falei, claro. Aí mandei até no dia seguinte o carro da sociedade buscar um menino e a professora. Ele disse que é um menino de uns 13 anos. Quando fui vê-lo, eu fiquei até com lágrimas nos olhos, que era um menino de 13 anos, mas aparência de uns 11 anos, muito raquítico, com os olhos brilhantes, mas muito raquítico. Aí, lá na USP, na Instituto de Física, nós temos laboratório de demonstração. Vários experimentos que escolas vão e fazem, né? Eu disse-lhe, você não quer visitar o laboratório de experimentação para ver como é que algumas experiências? Falou, vamos sim. Aí estava passei no auditório e está tendo um congresso internacional lá. Caramba. Aí eu entrei e falei assim, não queres entrar para ver como que funciona um congresso de cientistas? Falou, sim. Aí tinha um professor americano falando, e claro, ele não compreendeu. Ao sair, ele perguntou-me, professor, do que eles estavam falando? Eu lhe disse, olha, eles estavam falando de núcleo ativo de galáxias, né? Ele virou-se para mim e falou, professor, já li sobre isso. Inclusive, eu sei que a matéria do universo, só 5% é visível, que nós sabemos o que é, da ordem de 20% uma matéria escura que não sabemos o que é, e da ordem de 70% energia escura que nós não sabemos o que é.
Sérgio, eu quase caí para trás, porque eu já dei muitas vezes aula no primeiro ano da física, nunca tive alunos que falavam disso. Soubesse isso aí, né? Aí eu fui no laboratório e tudo que eu mostrava para ele, experimento, ele descrevia o fenômeno muito bem, sem equações, mas o entendimento físico do fenômeno era quase perfeito, né? Aí eu fiquei assustado e falei com o professor, nossa, ele vê muita internet? Aí ela disse, não, ele não tem acesso à internet. Falei, mas vocês têm computadores lá nas escolas, porque inclusive a USP ajudou, nas escolas lá de você. Ela falou, tem, professor, mas ele não tem acesso ao computador porque ele sofre bullying dos colegas. A primeira vez que ele sentou para usar a internet, começou alguma vez de ciência, bateram violentamente nele. Caramba! Sérgio, eu fiquei com lágrimas nos olhos ali, né? Aí eu falei, como é que vocês fazem? Nós damos livros, trazemos livros para ele. E aí eu até dei alguns livros para ele. E depois eu até comprei um computador, um colega meu que tinha comprado um novo, fui levar para ele. Infelizmente, ele tinha ido embora da favela porque a mãe dele era mãe solteira, deixava ele com o pai dela para tomar conta enquanto ela trabalhava. E o avô ficou tão aborrecido com o que sofria o menino, que foi-se embora da favela, da comunidade. Agora veja, Sérgio, se o menino fosse um atleta, bom jogador de futebol, todo mundo estava paparicando ele, dando tudo para ele, certo? Agora, quando temos destaque, mesmo numa comunidade mais modesta, se tem alguém que destaca assim, nós punimos. Nós mesmos punimos, né? Nós mesmos punimos. E isso é um problema do país, né? Porque em qualquer comunidade, em qualquer região, né, temos talentos como esse. E isso a China valoriza violentamente. Isso eu vi pessoalmente. Certo? Eles dão uma educação muito boa para os alunos, sim, mas aqueles que se destacam têm escola especial. São acompanhados porque sabem que eles vão fazer a diferença. É lógico. Eles investem ali porque sabem que no futuro, né? Vai ter. Eu conversei com uma astrofísica brasileira que dá aula na China. Ela veio para cá, acabou ficando presa no Brasil por causa da Covid. Agora ela voltou para lá. Certo. E ela estava me contando que lá, além de tudo isso, o cientista, ele é um cara meio que idolatrado. As crianças sabem, pô, eu quero ser cientista, eu quero ser igual aquele cara ali, entendeu? Exato. E isso meio falta também, né? Isso falta. Nós não temos essa cultura, né? Não temos essa cultura, né? Nós acha que o cientista é um nerd, uma pessoa que não entende nada de nada, e esse é um problema. Isso, enquanto o nível da população média não melhorar, né, nós temos que vamos sofrer com isso. E aí entra um problema que eu acho que o Brasil, aí você pode até falar como que são nos outros países que eu não conheço, mas no Brasil a gente tem uma bola meio dividida, né? Porque, por exemplo, a gente está falando da educação de base. Aí a educação de base, ela é, vamos dizer, governamentalmente do Ministério da Educação, né? Só que a gente quer um cientista. Aí é do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E aí não fica essa bola meio dividida? Como que é no resto aí? Como que é isso? Na verdade, eu não sei se... Teria que trabalhar junto? Como que... Eu não sei se é tão dividida, né? Vários países, por exemplo, o Japão, por exemplo, Ciência e Tecnologia junto com o Ministério da Educação, certo? Lá. Em outros são diferentes, eu trabalhei na Holanda, é um pouco diferente, é mais separado. Varia muito de país a país, né? O problema é que é como são feitas as ações, né? Além da educação de base estar no Ministério da Educação, as escolas primárias são dos municípios, as escolas secundárias são dos estados, e os estados têm um pouquinho de diferenciação entre eles, né? O ensino médio... a universidade tem muitas federais e estaduais, né? Tem as universidades ainda funcionam um pouco melhor no país, né? Mas nós temos o problema maior, Sérgio, eu acho que nós sempre temos dado muito pouca ênfase e importância à educação de base, a começar do primário e no secundário. Eu, por exemplo, agora estou lendo porque me interesso muito por essa base nacional comum curricular, que agora estão investindo, estão indo algumas coisas em direção certa, né? Tem mais ensino, mais horas de aula, talvez até integral, né? Mas tem vários erros lá, infelizmente, não é só de governo, talvez da todos nossos colegas educadores, escolas de pedagogia. Por exemplo, se leres o projeto, não tem nada falando sobre laboratório.
Nada. Então, por exemplo, eu morei fora, né? Eu via na Inglaterra meus filhos, por exemplo, morei na Holanda. As escolas que eles faziam começavam a estudar um problema no laboratório. Abriam uma RAM, viam. Então, e dali ia para o livro. Aí lia e conversava. Não era em tudo, sim, mas tinham vários modelos que faziam com que meu filho, eles perdiam medo de estudar. Então, no Brasil, o que nós mais ouvimos que teoria, uma teoria, prática é outra, né? Quando nós aprendemos na física, teoria e prática é uma coisa só. As coisas têm que caminhar junto, né? Por que tem essa visão? Porque as pessoas têm medo e, infelizmente, as redes sociais aprofundaram mais ainda essa divisão. Porque as redes sociais, embora dê muita informação, dá informação sem profundidade. Sim. E a profundidade, às vezes, é necessária. Em ciência não tem jeito, tem que ter um pouco mais de conhecimento. Tem que ter mesmo. Mas aí, vamos dizer assim, meio que a solução é ter uma parceria entre os dois ministérios, né? Tem que ter uma parceria. Na verdade, há, né? Alguma há. Então, já fazia uma propaganda aqui do CNPq, né? O CNPq, até para fazer, interrompendo o senhor, ele fica o quê? Ele fica no meio? Não, ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Mas já foi de outras coisas. E o CNPq tem, por exemplo, nós temos um programa enorme, agora deixa eu lembrar, eu acho que é mais de 12 mil bolsas, que é chamada Iniciação Científica Júnior. Nós damos bolsa para alunos, pode ser até de primária, mas alunos que se destacaram em Olimpíadas, etc., né? Aliás, demos um aumento. Essa bolsa era muito pequena, R$100 por mês, e até quando na equipe de transição nos foi pedido aumentar, e conseguimos, com o auxílio do governo, aumentar para R$300 por mês. Que faz uma diferença enorme, que é de recursos que vem do Bolsa Família, tem até uma importância na própria família do menino. Né? Uhum. Mas, por exemplo, é uma ação, o Ministério da Ciência e Tecnologia atua nessas ações assertivas para melhorar a educação, não no currículo, nada disso, né? Mas a Bolsa de Estação Científica, que é feita para isso, né? Outra ação que nós fazemos, dá um exemplo da Sociedade Brasileira de Física. Eu te disse que nós temos uma deficiência de 45 mil professores de física, né? Uhum. Então, há cerca de 2000, e eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, deixa eu lembrar-me, foi 2013, nós começamos um programa com a CAPES, que é o Mestrado Profissional de Ensino de Física, que é o seguinte: nós pegamos só professores de escola pública, pode ser até particular, mas principalmente de escola pública, espalhados no Brasil todo, e como a grande maioria nós sabemos que não são formados em física, nós damos um mestrado profissional para ele em física. Entendi. Então tem núcleos, são 68 núcleos em várias universidades espalhadas no Brasil todo. O professor tem que manter ainda dando aula, a sua secretaria tem um certo período. E por que é mestrado profissional? Ele tem que fazer a tese para um produto que seja pedagógico onde ele ensina. Que legal. Então essas ações o país tem que fazer mais, não é só... Porque também o aluno tem que ver um professor e falar, eu quero ser como ele, né? Eu quero fazer como ele. Você falou, né? Que o bom professor, ele acaba sendo o exemplo, né? Exatamente. Ele acaba sendo o exemplo. Entendi. E como que é a sua relação com a ministra, né, da Ciência e Tecnologia, com o pessoal do Ministério da Educação, como que é? Olha, eu não a conhecia, né? Sim. Eu vinha conhecê-la, inclusive foi indicada por um grande amigo meu, Sérgio Rezende, foi ministro de Ciência e Tecnologia, e devo dizer que eu fiquei encantado com ela. Ela tem uma característica interessante, ela é formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Então a conversa entre nós é mais rápida, ela é mais objetiva, né? Entendi. Conversa de engenheiro, né? Ela não fez carreira como engenheiro, mas de qualquer jeito aquela marca ficou nela. A mente funciona daquele jeito. E ela é muito respeitosa e também um pouco, porque eu fui já talvez pela minha idade, o simbolismo que teve minha indicação, pelo que houve, né? Facilitou bastante o diálogo. Então tem tido muito diálogo. Com o Ministério da Educação, eu sou amigo pessoal da presidente da CAPES, a professora Mercedes Bustamante, que é uma cientista notável sobre questão de meio ambiente no Cerrado, né? Isso. Tenho muita amizade com a diretora do CESU, que é a professora Denise, que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então a interação tem sido muito boa. Aliás, quando nós fizemos o estudo de aumento de bolsas,
porque a CAPES também tem mestrado e doutorado, nós fizemos junto, sentamos, fizemos tudo junto. Isso é bom, né? Isso é bom porque essa integração. Essa integração é fundamental, na verdade. Na CAPES, no governo anterior, não dava para falar, não dava para conversar com eles, né? Era terrível. Entendi. Isso aí é fundamental isso, porque são os três, né? Os dois ministérios e o CNPq, mais a CAPES, né? Exatamente. Que empurra tudo isso. E mais a FINEP, que é financiadora de estudos e projeto, que é importantíssima. E mais a FINEP, isso mesmo. Entendi. Aí, depois que o senhor fez tudo lá da física, o senhor entrou no INPE, né? Foi assim, né? Eu, quando me formei no Rio, formei-me em Niterói, né? Naquela época, o diretor do INPE, criador do INPE, né? O professor Mendonça, né? Sim. Ele tinha um programa muito interessante que, infelizmente, o Brasil perdeu isso. O Brasil estava entrando na área espacial. E, aliás, para formar o INPE, mencionar sobre a Índia, ele tinha muitos amigos na Índia, trouxe vários pesquisadores da Índia para formar o INPE. Inclusive, a Índia teve uma importância muito grande na criação do INPE. Para mim é o bonde que passou e a gente não montou em cima. O cavalo passou. Exatamente. E a gente não subiu nele, né? E ele tinha uma visão, Sérgio, que agora, infelizmente, a burocracia nossa perdeu. Ele fazia o seguinte, como não tinha formação no Brasil nisso, ele recrutava da ordem de 100 até mais estudantes do Brasil todo, em engenharia, matemática, química, tinha até alguma pessoa da área de humana, porque estava interessado no projeto Saci, e durante 2 meses, janeiro e fevereiro, ele pagava para ficarem lá, para fazer um curso de introdução às ciências espaciais. Então ele dava um curso de matemática, computação, eu fui aprender mesmo computação matemática, computação, física moderna e introdução à ciência espacial. Ele dava esse curso. Todos recebiam, tinha provas. Era tipo um curso de nivelamento. E os 20 primeiros podiam ficar lá e fazer mestrado. Então, na época, quando eu formei no Rio, eu já tinha sido aceito fazer mestrado na PUC do Rio de Janeiro, que é uma excelente escola, já tinha bolsa e tudo. Mas que tinha uns 2 meses de férias, né? Eu falei, eu vou lá, vou aprender, porque eu estava entrando para a física, tendo formado em engenharia, né? Vou fazer esse curso, e vou lá e aprendi, fiz. Fui e me encantei, né? Aí me encantei pelo INPE, logo um professor hindu me convidou para fazer tese com ele, do professor Dharambir Rai, e eu fiquei no começo, fiquei só 1 ano no INPE. Porque que aconteceu? A Unicamp estava sendo formada e o reitor da Unicamp, então, trouxe muitos professores do ITA e do INPE para a Unicamp. E meu orientador foi para a Unicamp e falou, não, venha comigo para acabar o mestrado aqui comigo. E foi a decisão certa que eu fui. Aliás, a primeira tese, eu acabei fazendo tese de engenharia elétrica. A primeira tese de engenharia elétrica da Unicamp foi a minha de mestrado, primeira dissertação de mestrado. E assim, aí eu comecei a fazer carreira universitária a partir da Unicamp. Entendi. Começou lá a carreira, então. Exato. Certo. E uma coisa aqui que eu estava pensando aqui, não estava falando, nos números aí de doutores que a gente tem, né? Eu vejo, né? E eu sofri isso na pele, assim, porque eu vi que num determinado período aí, porque é o seguinte, né? O cara, para fazer doutorado, ele tem que querer seguir a carreira acadêmica, né? Não tem como, né? Só que acaba que o mestrado primeiro, ele vira um lugar para esperar emprego, não vira? Pode ser também. Né? Aliás, em todos os países. Eu perdi vários alunos por causa disso, entendeu? Porque eu olhava para o cara assim, você sabe que o cara ele não quer seguir a carreira acadêmica, entendeu? É verdade. Mas como, cara, não tem emprego, estamos numa crise e tal, bem, vou fazer mestrado, consegui uma bolsa, pelo menos 2 anos da vida dele, ele estava garantido ali. E aí é um problema sério pra gente, porque se o cara sai no meio e tal, tudo isso baixa a nota, é aquela confusão, tu sabe melhor que eu, né? E o doutorado, será que não tá virando isso também, por ter essa grande quantidade de doutores aí? Olha, eu não sei se está virando isso, Sérgio, porque também tem que ver o outro aspecto, né? Que nós temos esse problema, eu acho que 80%, até 85%, viu, o número de uma semana, mas já esqueci-me. Os doutores vão para
são contratadas por órgãos do governo, instituto de pesquisa, Sim. universidade, etc. Né? Nos Estados Unidos, na minha área física, 85% estão nas empresas. Os doutores vão para as empresas, porque as empresas têm laboratório de pesquisa. Sim. Tem um P&D muito forte. Tem um P&D muito forte. Né? Eu falei do transistor, foi descoberto na Bell Labs. A Bell Labs teve 15 prêmios Nobel na Bell Labs, né? Porque tinha laboratórios de pesquisa. Então, parte de pessoal, às vezes, dos doutores, não tem que necessariamente ficar numa universidade. Poderiam ir para as empresas, se nós tivéssemos mais empresas. Podemos contar nos dedos as empresas que fazem pesquisa realmente para desenvolvimento tecnológico baseado na ciência. Então, esse é o primeiro problema. É claro que tem o problema que muita gente vai fazer doutorado, às vezes talvez porque não tem outra oferta de emprego. Então mas eu não sei se isso foi motivo nos anos mais recentes, porque a bolsa de doutorado, Sérgio, era R$ 2.500. Sim. Era R$ 2.500. Então, os que podiam sair depois do mestrado, saíam. E é isso que eu ia falar. É uma briga muito injusta. Porque, por exemplo, eu estava ali e aí vinha o aluno, entendeu? Falar comigo. Eu falei, cara, pode ir embora. Eu já falava assim para ele. Porque eu sabia que ele ia falar para mim, entendeu? Falar, olha aqui, ó, chegou uma proposta, vou ganhar. Então eu falei, cara, não tenho o que fazer, entendeu? Porque eu não sou o dono do dinheiro. Eu não posso aumentar o seu salário. Aqui nós vamos ter que ir tocando meio pelo amor mesmo, cara, entendeu? Olha, você veja, outro dia eu estava falando com o representante da Brascom, só para ter uma ideia, né? Depois eu vou colocar no exterior. Nós temos, eles fizeram levantamento na área de TI, nós temos da ordem de 800 mil especialistas no Brasil. Temos ainda uma deficiência de 100 mil, mas na ordem de 800 mil. Desses 800 mil, 0,4% tem doutorado. E 1,2% tem mestrado. Certo? E eu fiquei apavorado com esse número, etc., porque eu estava mais acostumado na Europa que geralmente quem vai para a área de TI, pelo menos mestrado fez. Certo? Geralmente. Mas eu tive agora na reunião Brasil Conference em Cambridge, nos Estados Unidos, e estava conversando, tem um professor que é brasileiro, que ele é da Sloan School lá e cuida de colaborações internacionais. Aí estava me contando, no MIT, eles estão tendo uma perda de alunos que nem acaba a graduação, os que vão para a área de TI. As oportunidades são tantas, são tantas que eles imediatamente percebem. Bom, o Dell, dos computadores Dell, da Universidade do Texas em Austin, eu acho que ele nem acabou a graduação. Sim. Tem vários exemplos. Tem vários exemplos disso, né? Então, essas tecnologias novas, algumas estão avançando de uma forma que eu até entendo que a pessoa está fazendo mestrado, não é que ele vá deixar de fazer uma coisa, ele vê uma oportunidade de crescer, claro. Isso é normal, né? É isso mesmo. Por isso que eu não falo nada, eu incentivo até. Vai, cara, entendeu? Mas dá trabalho para nós que ficamos. Dá trabalho. Não, e mesmo sabendo dá trabalho e dá problema, né? Porque a gente tem esse negócio de nota, isso aí... Tem que fazer relatório, né? E é isso que acaba ganhando recursos no final, né? É verdade. Então, o problema nasce num lugar, mas acaba indo para outro totalmente diferente, né? Exatamente. E isso é um problemão. Assim, imagino que esse avanço das placas de vídeo que permitiu tirar esse gargalo do sistema... ele já era previsível. Você, alguns anos atrás, já imaginaria que a gente chegaria a ter um chat GPT assim? Você já tinha essa noção? Não, isso é bem recente. Foi uma ideia muito legal, assim, digamos assim, o que permitiu, né, esse desenvolvimento dessas tecnologias, tá? São modelos de redes neurais chamados modelos generativos, né? Então, são algumas categorias, basicamente os variational autoencoders, né, são redes que são autoencoders, ou seja, eu tenho uma rede neural que é treinada de forma que eu tenho uma entrada aqui, tenho uma saída aqui, a saída é igual à entrada, tá? E os neurônios, o que os neurônios estão fazendo é uma codificação, eventualmente num espaço menor, em geral, tá? Dessa informação para poder reconstruir essa. Ou seja, o que é importante nessa informação aqui que me permite que ela seja reconstruída do outro lado?
Tá? Isso é chamado espaço latente. Então, se eu fizer... Aqui no espaço latente está, digamos assim, o núcleo da informação. Então, se eu fizer pequenas alterações no espaço latente, tá? Eu gero coisas novas aqui. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho dígitos. Tá? É um exemplo bem clássico disso. Eu tenho aqui o dígito 0, aqui sai o dígito 0, com pixels mesmo, na imagem do dígito 0, imagem do dígito 0 aqui. 1, 2, 2, 3, 3. E aí eu treino essa rede, por exemplo, né, para esse problema de brinquedo, assim, só para a gente entender. E aí eu tenho o espaço latente, que é na verdade, ali é um vetor onde tem o que é importante nos números, certo? À medida em que eu vou girando esse vetor, né, eu vou fazendo modificações nesse vetor, eu vou gerando novos números. Certo? Aqui é o protótipo do que é um número 0, o protótipo do que é um número 1. E isso fica naquele espaço latente ali. Então, isso é um dos modelos. Tá? Tem mais algumas coisinhas complicadas, um pouquinho mais complicadas, que envolvem distribuições de probabilidade nesse espaço latente. Então, envolve uma média e um desvio padrão. Tá? De modo, então, que eu... amostrando dentro dessa média e desse desvio padrão, eu gero coisas interessantes aqui. Sei lá, Mas alguma coisa fora do que entrou? Tipo, um pouco diferente. Ou um misturado com 0. Um misturado com 0, por exemplo. Tá? Uma foto de um menino, tá? E assim por diante. Tá? Então, esse é um desses modelos generativos. Outro modelo generativo muito interessante se chama GAN. Tá? Que também tem, não sei lá, 5, 10 anos, nem isso, não tem 10 anos os modelos generativos, que são justamente assim, são duas redes neurais, tá? Uma geradora e uma discriminadora. GAN significa Generative Adversarial Neural Networks. Tá? Então, como é que é o treinamento? Tá? Então, o modelo generativo tenta criar um padrão, certo? E o modelo discriminativo, ele tenta dizer se esse padrão que foi gerado é o real ou não. Então, por exemplo, eu entro aqui, eu quero treinar uma rede para gerar imagens de crianças, por exemplo. Tá? Então, aqui eu tenho fotos reais de criança e aqui eu tenho fotos, um padrão de uma imagem que é criada pelo modelo generativo, certo? Então, de vez em quando eu apresento essas imagens geradas pela rede neural generativa, de vez em quando eu apresento imagens reais de crianças. E a rede discriminadora, ela tem que dizer, isso aqui é uma criança real, isso aqui é uma criança fake. E essa aqui, ela tenta competir com a discriminadora de modo a criar imagens que cada vez mais perfeitas, de modo que a rede discriminativa não consiga. Então eles chegam no que a gente chama de um equilíbrio de Nash. Vale muito também para a teoria de jogos. Então ninguém... É o máximo que dá para fazer. A partir daqui ninguém mais ganha. Certo? Então esse tipo de rede ela é capaz de justamente gerar imagens de crianças que não existem, a voz do Silvio Santos na imagem do William Bonner. São coisas... esse rolê aí que consegue sobrepor duas coisas que nunca existiu. Que nunca existiu. Como o vídeo que eu vi do William Bonner com a voz do Silvio Santos. Por exemplo, E como é que move não tenho certeza se é exatamente assim, mas claro, eu imagino que é a tecnologia que se usa por trás disso. Claro, mas e aí a parte de a boca movimentar juntamente com o que está falando, por exemplo, F. Essa é a parte fácil. Essa é a parte mais simples. Porque tu pode que é o que impressiona. Pegar fonemas, né? Pegar fonemas e associar isso com imagens do movimento da boca. Isso é relativamente tranquilo. E, professor, quem que começou com esse rolê aí todo de esses modelos que tem 5, 10 anos? Qual país que começou com isso? Nos Estados Unidos, tá? As GANs, elas foram propostas por um cara chamado Ian Goodfellow. Tá? Então, se o pessoal quiser procurar na internet sobre ele, ele é canadense, estudou em Stanford
E foi em Stanford, quando ele foi fazer o doutorado dele, que ele descobriu esse modelo, né? Esses modelos generativos, que é muito, muito legal, muito interessante. Tem problemas. De vez em quando o aprendizado é um pouco instável, nem sempre aprende. Claro, tá? claro. Mas é muito legal. Tá? As redes... Assim, tem uma classe de redes... que isso também está muito em voga, que o pessoal chama, né, o deep learning, né, as redes profundas. Né? Isso está muito ligado a um modelo de rede neural, que são as redes neurais convolucionais. Certo? Então, as redes neurais convolucionais foi um grande boom, tá, em aplicações que hoje em dia permitem justamente o carro autônomo, que é a questão de processamento de imagem. Certo? Então, elas fazem eles aplicam dado uma entrada, que é uma imagem ou um sinal temporal, ela aplica filtros para tirar, para que a partir desses filtros eu consiga extrair características interessantes que aparecem nessa imagem. Certo? Então, tinha um concurso, tá? Num congresso que era um congresso de pattern recognition, de reconhecimento de padrões, que eram assim 1000 imagens, tá? De coisas, não é 1000 imagens, desculpa, 1000 classes diferentes, 1000 objetos diferentes, tipo xícara, mesa, cachorro, gato, etc., que estava numa base de imagens de mais de 1 milhão de imagens, certo? E o objetivo desse concurso era treinar algum modelo de IA, de aprendizado de máquina, tá? Que fosse capaz de ver, assim, eu vou pegando imagens aqui desse negócio e o cara vai dizendo o que tem nessa imagem. Né? Aqui tu está me mostrando, tem um gato aqui. Aqui tu tá a IA deveria falar. A IA deveria falar. Aqui, nessa imagem tem um gato, nessa imagem aqui tem um cachorro, nessa imagem aqui tem um carro e assim por diante. Mas daí você botava a imagem... Numa câmera, esse é um padrão de pixel. Numa câmera, tipo ali, bota a imagem e o computador fala, é um gato. É um gato, tá? Entendi. Não tinha uma câmera, mas claro, era o formato da imagem. Um tá? Podia ver a imagem na tela do computador. Tá? E assim, então tem esses modelos, essa rede convolucional, tá? Ela foi criada na verdade, desenvolvida em conjunto pelo Yann LeCun, pelo Yosha Bengio e pelo George Hinton, se eu não me engano. Né? Então, ela assim, foi um divisor de águas. Assim, ela ganhou o concurso em 2014, se eu não estou enganado. E assim, muito à frente, o nome do concurso era ImageNet. Tá? O ImageNet era o nome da rede, eu não me lembro. Tá? Não, então, assim, mas foi um divisor de águas. O desempenho que ela conseguiu para ganhar o concurso aquele ano foi muito superior aos métodos que o pessoal usava antigamente para processamento de imagens. Né? E aí, a partir daí, houve essa explosão. Né? Então, as CNNs, as redes convolucionais, então é isso. É 10 anos, tem 10 anos. Tá? E as aplicações são fantásticas, né? Em termos de reconhecimento de imagem, me permite fazer... Olha, tá, o carro está dirigindo. Isso aqui é uma árvore, isso aqui é um sinal de trânsito, isso aqui é uma legal. pessoa. Antes disso era inviável. Teoricamente, sem essa tecnologia, um Tesla não ia conseguir andar. Não ia conseguir andar. Esse desgargalo. E aí como é que faz, professor? Um cara que inventa isso, tem a patente desse negócio? A propriedade intelectual dessa tecnologia? Tipo, a Tesla tem que pagar para o cara para usar isso? Pô, sacanagem, né, cara? Sacanagem, faz parte da academia, tá? Pô, cara, sacanagem. O cara criou um bagulho que fez o Elon Musk ser bilionário e não pegou nem o Alasca. Mas em compensação, se tu vê a quantidade de citações do artigo original... Exatamente. E assim, provavelmente o cara dorme tranquilo sabendo que tirou o gargalo de muita coisa até na área médica, né? Imagina como pode ser utilizado. Exatamente, para reconhecimento de tumores. Exatamente, meu Deus. Tipo, até antes disso, então, meio que um computador não conseguia reconhecer se você botasse uma imagem de uma xícara, assim. Sofria, tá? Sofria. Porque era lento, tão lento que impedia ser utilizado um carro, não é que era lento. Eu tinha que fazer um pré-processamento na imagem. Não era só olhar para a imagem, né? Eu tinha que extrair características dessa imagem. Feature. Então, na verdade, uma imagem...
não é uma imagem, ela é um histograma Entendi. de intensidade de pixels, ela é um conjunto de bordas, então eu preciso fazer filtros de borda para reconhecer quais são as bordas que... Essa imagem ela tem bordas horizontais, Entendi. verticais ou diagonais, aonde que elas estão? Pô, mas daí para um Tesla, Dá por exemplo, trabalho. seria inviável. Não dá tempo, né, de fazer isso. E é muita coisa nova, né? Exige muito trabalho em fazer o pré-processamento e fazer o pré-processamento Isso. correto da imagem. Então, essa tecnologia diminuiu muito a quantidade de pré-processamento que a gente tem que fazer para as tarefas de reconhecimento de imagem, por exemplo. Não é minha área de pesquisa, não, tá? claro. Mas tem gente que pode falar sobre isso com muito mais detalhes do que eu. Tá? Mas Que interessante. mas a ideia é essa. Que interessante. E aí, por exemplo, hoje, um carro mais tecnológico consegue avisar que o cara está quase dormindo por conta disso. Por conta disso. Essa tecnologia está lá dentro. Sim, de segmentar onde é que estão os olhos do motorista. Né? Isso até não é das coisas mais difíceis, mas ele está piscando, está fechado, está aberto, com que frequência ele está piscando. Né? Interessante. Como é que é o movimento da cabeça. E professor, hoje qual que é a região do globo que está na frente assim, em questão de pesquisa com IA? Quem que está dominando tudo? Os asiáticos, imagino. Ou os Estados Unidos ainda está encabeçando? Porque em muita coisa na área de comportamento, os caras lá estão 1000 anos na frente já. Eu diria assim, ó, quantidade são os chineses, né? De artigos publicados, são Sim, até porque muita gente, né? Mas, assim, eu acho que ainda temos tecnológicos dos Estados Unidos, eu acho. Tá? Mas, assim, tu vai nos congressos, muitos chineses publicando, muitos. E você... recentemente eu estava assistindo até um mini documentário da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Uhum. E a galera lá tá mencionando que eles estão utilizando muita tecnologia hoje em dia na guerra. Principalmente drones e tal. Obviamente, esse tipo de tecnologia pode ser utilizada num contexto desses, imagino, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Então, realmente é uma faca de dois gumes. Corta para os dois lados, mas como tudo, né? Não tem como a gente... a gente saber. Tem que saber se, por exemplo, quem aperta o botão do drone, né? O drone disparar é a IA que eventualmente está nesse drone, que reconheceu um padrão do que seria um tanque, alguma coisa assim, ou é um piloto humano que tem o discernimento de estou na dúvida, melhor não apertar o botão. E assim, professor, hoje eu vi lá que você trabalha com uma empresa, inclusive, né? Na aplicabilidade, além da vida normal assim, das pessoas, como, por exemplo, reconhecimento de padrões de objeto e tal, em termos de indústria ou de grandes empresas, como é que essas tecnologias podem nos ajudar? Recentemente eu estava num podcast do Sacani, que é um professor também que estuda bastante essa parte de tecnologia, e ele falou que ele tem ajudado bastante a galera da Petrobras para... Basicamente ele faz ele tenta, né, o que ele consegue lá, não sei exatamente o que ele faz, mas ele faz um rastreamento do fundo do oceano para que a broca que vai furar lá embaixo para tentar encontrar o pré-sal, ela não fure uma caverna, por exemplo, e quebre a broca, é uma broca de milhões de dólares lá, e ele tenta meio que direcionar a galera para furar num lugar que seja menos problemático. A sua pesquisa gira mais ou menos em torno disso? Sim, tá. Bom, deixa eu só fazer uma autopropaganda. Claro, por favor. A gente tem desenvolvido nessa área, mas também a gente já desenvolveu coisas muito interessantes usando redes neurais, tá? Algumas coisas são bem interessantes. Por exemplo, uma vez a gente já desenvolveu junto com um aluno uma prova de conceito de que tu pode pegar, por exemplo, aquelas câmeras do computador? A webcam? Não é webcam, a do jogo lá do PS, do PlayStation, né? Aquela que captura a profundidade, né? Do Wii ou coisa parecida. Mas do PlayStation, tá? Chama... Não sei. Não sabe. Sabe como é que é? PlayStation Move, não é essa?
Não, mas qual é o nomezinho daquela câmera que tu coloca na frente do teu... Do monitor e por exemplo, se tu pode jogar. Ah, claro, para jogar, tipo, tu jogar uma... ele detecta movimento. Sim, tá? Então, tipo, tu vai jogar tênis. É uma câmera que detecta profundidade. Vai jogar tênis e tal. Isso, então a gente usou uma vez uma câmera dessas, de modo que então... É do Nintendo? Acho que é do Nintendo. Mas aí, vai lá. Tá, eu tenho, cara, não me lembro o nome, tá? E aí a gente pegava e treinava uma rede neural em que o sujeito fazia movimentos com a cabeça e ele reconhecia o movimento com a cabeça. Então, podia ver o cara tá para frente, para trás, para o lado, e podia usar isso, por exemplo, para dirigir um carro. Ou imagina um tetraplégico, por exemplo. Ah, que legal. Né? Ele não tem o movimento das mãos, mas ele eventualmente pode mexer o pescoço e ele eventualmente poderia controlar uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. Uma coisa interessante que a gente já fez também, por exemplo, isso se faz muito, por exemplo, em autenticação de usuário, né? Então, uma coisa que tu pode fazer, o teu iPhone faz, olha para a tua imagem, esse aqui é o Wesley, eu vou deixar ele entrar. Tá? Mas, por exemplo, tá? Em princípio impediria. A gente até viu na TV há pouco tempo atrás o cara que pegava um manequim, vi isso aí, cara. Botava o paletó, maquiava e botava uma foto e entrava num aplicativo bancário, né? Como se aquele fosse o sujeito dono. O sujeito. E era uma foto, tá? Então, como é que tu sabe que aquilo não é uma foto e que está vivo, certo? Bom, então tem uma característica interessante, tá? Que é justamente, por exemplo, quando tu vai fazer uma prova remota, por exemplo, né? Tu tá fazendo um curso remoto, tem o dia da prova. Então tu vai lá e começa a responder a prova, mexendo no mouse e apertando as teclas do teclado. Quem garante que é tu que está apertando as teclas e mexendo o mouse? Certo? Poderia ser, eu estou aqui na frente do computador, mas na verdade o meu teclado está do lado do meu irmão gênio lá. Um monitor espelhado, e um cara que eu contratei para fazer. Eu contratei, ele faz a prova para mim, certo? Então, assim, existe um padrão, né, que é um padrão biométrico, que é o tempo de latência entre teclas do que legal, teclado, cara. ou a maneira como tu mexe o mouse. Isso é como se fosse uma assinatura, é teu. Não tem como alguém copiar isso, certo? Então, tu pode, por exemplo, no início do curso ou durante o curso, ter algumas frases pré-prontas, dizer, agora você digite essa frase no seu teclado. E o cara vai lá, está fazendo o curso, ele digita a frase. Né? O cara, enquanto ele está fazendo o curso, o software pode estar capturando o padrão com que ele mexe no mouse. No dia de fazer a prova, no meio da prova lá, agora digite essa frase. Se mudar o padrão, não é tu que está fazendo a prova. Ou se ele começou a digitar muito rápido. Ou muito rápido, né? Então, o tempo de digitação entre as teclas. Então, a gente fez um sistema... professor, você ferrou a galera aí, professor. Usando redes neurais, tá? Que era capaz de detectar, fazer a autenticação de um usuário, ver se aquele padrão de tempo de digitação entre teclas era realmente daquele usuário. Tá? Então, tem gente que faz com... Não somos os únicos que fizemos isso, mas foi um trabalho bem bacana. Assim. Na área do petróleo... Mas você, só para terminar, hoje, tirando o petróleo, você trabalha com isso e tem quais linhas hoje andando também? Assim, quando eu tenho algum problema interessante que um aluno traz, a gente, olha, tá, legal, vamos fazer, Então a gente orienta, tá? Trabalhos um pouco mais fora da área. Mas hoje em dia, assim, grande parte da galera que trabalha comigo, tá? Trabalha nessa área de aplicações da inteligência artificial para geociências, tá? Que é uma área que me interessa, porque é uma área difícil, né? Eu acho muito interessante. Me interessa por questões familiares também. Eu tenho na família, acho que tem com certeza 6 geólogos na minha família. Caramba. Meu irmão é geólogo, meu tio é geólogo. Meus primos é geólogo, minha cunhada é geólogo, então tem muito geólogo na família, tá? E é uma área bastante interessante. Eu acho interessante também, acho bacana. Certo. Então, assim, a gente faz pesquisas, né, nessa área, tá? Algumas coisas ligadas, por exemplo, à questão da perfuração de poços de petróleo, como tu estava falando, né? Então, perfurar um poço de petróleo, tu
imagina, tu tem uma broca que, como tu falou mesmo, é caríssima. Caríssima, tá? né? E que pior que a broca é o aluguel de uma sonda de petróleo, tá? Para perfurar. É $1,5 milhão por dia, certo? Dólares? Dólares. Caramba, cara. Tá? E tu leva uns 30, 45 dias para perfurar um poço, certo? Então, quanto mais rápido tu perfurar melhor, o poço, claro. melhor. E que não precise furar de novo ou errar. Ou... E aí tem problemas, né? Prende a broca. Exato. Né? Quebra a broca. Quebra a broca. Mas então tem um problema assim, que é muito parecido com o que eu faço analogia com um carro de Fórmula 1, né? Então assim, o que adianta? Né? Tem uma estratégia lá de que o carro de Fórmula 1 ele pega e o cara dá as voltas na maior velocidade possível, passa por cima da zebra, não sei o quê. Vai desgastar o pneu. Daqui a pouco tu vai ter que parar no box e sei lá 30, 40 segundos até tu voltar para a pista. Na broca é muito parecido, né? Então, tu quer perfurar rápido? Vou botar bastante peso nessa broca aqui, bastante velocidade, ela vai perfurar muito rápido. Mas ela vai desgastar, certo? Vai desgastar mais rápido. Então, vai chegar num ponto em que tu não consegue mais perfurar porque a broca está desgastada. Aí o que tu vai acontecer? Tu vai ter que parar a tua perfuração, tirar aquela broca. Imagina, uns 2 dias, porque... Que tamanho que é a broca, só pra galera ter noção? Oi? Que tamanho que é a broca, mais ou menos? Não, tem vários tamanhos de broca, tá? E a profundidade que vai? Pode estar a 5 quilômetros abaixo da superfície do mar, tá? Não é simples o processo. Não é simples. E é assim, são canos de 30 metros, tá? Então o processo é assim, pega a broca... Só vira o microfone aqui para você. Aí. Pega a broca, coloca um cano de 30 metros. Perfura 30 metros. Pega mais um cano. Entendi. Engata naquele. Isso Entendi. tudo tem que estar dentro da plataforma, porque o espaço é limitado. Né? Dá uma rosqueada naquele outro cano, desce mais 30 metros. Pega outro e assim vai. De 30 em 30 metros tu tem que... pegar e colocar um novo cano. Imagina lá, tu tá 5 km abaixo, tu tem que parar e começar. Tira 30 metros. Para puxar de novo. Para puxar novo. de volta. Claro. Para poder trocar a broca. 30 metros, cara. Tu tá lá embaixo. De 30 em 30 metros. Então, tu imagina o tempo que se perde. Quando, mas eu queria chegar a mais 100 metros que estava faltando ali. Certo? Então, um problema interessante e que é muito difícil é assim, como é que eu otimizo as operações de perfuração da broca para que ela consiga atingir o objetivo dela, que é perfurar, sei lá, tantos 1.000 metros, né, embaixo do solo, e que não desgaste. E isso é mais difícil ainda, porque no carro tu enxerga o desgaste do pneu. Na broca tu não enxerga. Então isso é um problema... É um cálculo. O pessoal calcula mais ou menos. Exatamente, que tu pode inferir eventualmente porque, olha, antes eu coloquei a mesma velocidade e o mesmo peso sobre a broca e ela cavou com uma taxa de penetração X. Perfeito. Agora eu estou colocando no mesmo tipo de rocha os mesmos parâmetros e ela não está mais perfurando nessa taxa de penetração X, é X menos um delta X lá. Então, está desgastando. Quanto está desgastando? Será que ainda dá para perfurar mais? Tu tem um modelo que tu pode tentar inferir um modelo de broca. Tá? Isso é uma aplicação interessante que a gente já trabalhou. Outras aplicações... Vocês tentam, então, só para concluir, vocês tentam no laboratório vocês tentam otimizar na medida em que usam os cálculos de quanto de força colocaram versus quanta broca entrou, para tentar chegar na conclusão da melhor broca para aquele cenário. É um problema de otimização. Como otimizar... Com base nos dados que foi coletado. Com base nos dados, no tipo de broca. Entendi. Outra questão... É interessante porque esse tipo de informação pode salvar alguns milhões de dólares aí de uma empresa, né? Exatamente. Em dados. Olhando os dados. Pode salvar alguns milhões de dólares. Com os dados construindo um modelo de como é que é o desgaste da broca. Legal, interessante. Outra coisa interessante que a gente faz, tá? Por exemplo, tentar descobrir o tipo de rocha e o que tem dentro da rocha a partir de sinais sísmicos, por exemplo. Então, passa um navio, por exemplo, que vai emitir ondas de energia, essas ondas de energia vão penetrar no solo e ela
né? A onda de energia, ela é como se o solo, as rochas, é como se fossem uma mola, né? Dependendo da rigidez, né? Ela vai comprimir um pouquinho ou vai comprimir muito, certo? Dependendo dos atributos dessa rocha, né? Do tipo de fluido que tem nela, de qual é a densidade da rocha, qual é a porosidade dela, né? Tipo uma esponja, né? Você pega a esponja nova, tu aperta, ela cede pouco. Tu pega a esponja mais velha, tá? Ou pega uma garrafa e tu aperta, não sei o que tem aqui dentro, mas se for um balão e tu apertar, tem água ou tem ar, tá? Então, a gente tenta, de novo, a partir do sinal do eco que volta e é captado por hidrofones, né? Dessas ondas de energia, né? Do navio que faz o levantamento sísmico, tenta inferir essas propriedades da rocha que estão em subsuperfície, né? Então, lá a 5.000 metros abaixo do nível do mar, né? Ainda de coluna d'água tem os 2.000 metros, mais 5.000 metros para baixo, aqui tem possível reservatório, né? Esse reservatório tem esse formato aqui, a porosidade é tal. Algumas coisas dá para enxergar, outras coisas não dá para enxergar. É meio que um ultrassom com uma resolução bem baixa. E quando reconstrói o fundo do oceano é com base nisso daí, basicamente? Também. Porque porque quando a onda está vindo pela água, ela bate no fundo do oceano e volta, tá? Isso. Mas uma parte continua penetrando. Muita geofísica, muita física envolvida. Sim, muitos pesquisadores também fazem isso com terra, né? Você passa um avião jogando ondas de som, não sei exatamente o que é, volta para o avião, eles conseguem ver se, por exemplo, existe algum tipo de material histórico, tipo uma casa embaixo da terra soterrada por causa das ondas, né? Recria mais ou menos. Possa ser feito dessa maneira, tá? Textura. Tem muito, o que o pessoal faz muito para pesquisas em minerais é medir a gravidade. Então tu pega voa com um avião sobre uma área e vê a diferença de gravidade nas diferentes regiões que tu passou. Então, onde tem metais mais pesados, a gravidade é maior. Claro que num nível muito pequeno, mas é detectável. E existe no seu caso, de olhar essas rochas lá embaixo, ou essa tecnologia no caso, ela acerta legal, assim, uma rocha mais dura e uma rocha mais mole? É o que a gente faz, é o que a gente chama de uma caracterização quantitativa do possível reservatório, né? E para isso vocês utilizam IA? Entre outras coisas, sim. Tá? A gente pode usar redes neurais para isso. Tá? Se usa muito hoje em dia redes neurais convolucionais, se usa uma abordagem probabilística de redes bayesianas, porque tem muita incerteza, né? Em toda essa história, todos esses dados, todos esses modelos, tem muita incerteza envolvida nisso, né? E como que daria para tentar reduzir essa incerteza com base matemática? Teria alguma forma de limpar esse ruído, digamos assim? Existem técnicas para tu tentar diminuir a tua incerteza, eventualmente usando diferentes fontes de informação, tá? Calibrando, usando poços que já foram perfurados em ambientes que tu acredita serem parecidos. E professor, hoje o senhor teria alguma vertente assim que teria interesse em explorar dentro da IA ou dentro de redes neurais? Quem você acompanha, por exemplo, no planeta hoje, algum grupo específico que tem feito trabalhos que chama a sua atenção? Por exemplo, na minha área, na neurociências, eu tenho acompanhado bastante alguns pesquisadores que estão utilizando optogenética, que é uma técnica criada, né, descoberta / criada por um pesquisador de Stanford chamado Carl Giserow. O cara descobriu que se você jogar luz, determinado tipo de luz ali numa onda específica, em alguma população específica de neurônios, existe uma abertura ou um fechamento de canais que pode resultar na inibição ou na potencial de ação daquele neurônio. E eu estou
achando muito interessante, porque os caras conseguem ligar com base na luz, eles implantam um eletrodo na cabeça do animal como se fosse uma mini lanterna, e eles conseguem desligar a amígdala do roedor, e o roedor vai perto de um rato, de um gato, e fica tranquilo. Porque então eu acho muito sensacional isso, não consigo reproduzir, não consigo fazer aqui essa tecnologia. Na sua área existe algo parecido comigo assim? Olha, eu acho esses modelos generativos, tá? Tipo o ChatGPT e tal? Tipo o ChatGPT, na verdade são essas redes, tem uma arquitetura de rede chamada Transformers, né? As transformadoras, que justamente ela tenta olhar, por exemplo, para um conjunto de palavras, né? Hoje em dia tem, por exemplo, no celular, né? Dependendo da palavra que tu tecla, ela vai te sugerir a próxima palavra, né? Então, assim, deixa eu tentar voltar um pouquinho mais no tempo, assim, tá? Durante muito tempo, as tecnologias das redes neurais, elas eram modelos estáticos. Entra com uma entrada, sai uma saída, tá? Mas tem aplicações que não são estáticas, elas são dinâmicas. Então, a saída não depende... É como se fosse uma espécie de um pensamento, né? Então, a saída não depende só do que eu estou vendo aqui, mas depende de coisas que aconteceram antes no passado, certo? Então, para isso, como, por exemplo, uma frase, né? Então, qual é a próxima frase? Qual é a próxima palavra? Não depende só da última palavra que eu entrei, depende de um conjunto de palavras. Então, essas linhas gerais que a gente chama de redes recorrentes, tem vários modelos desses, tá? Tem um deles que é muito interessante, que são os transformers, em que eles dizem o seguinte, são os modelos de atenção. O artigo seminal fala assim, atenção é tudo que você precisa é atenção. Então ele tenta detectar no padrão, né, nas entradas que já foram vistas, qual é que é importante para determinar a próxima saída. Entendi. Certo? Então, assim, esses negócios... E isso faz parte do ChatGPT, tá? Então, ele constrói as frases e entende as perguntas baseadas nessa tecnologia. Isso é utilizado para tradução também, tá? Essas redes Transformers. Tá? Então, essas redes Transformers, junto com esses modelos generativos, tá? Eu acho que tem na geologia uma aplicação muito interessante, tá? Que eu gostaria de explorar, porque o processo, né, de formação das rochas, né, e o empilhamento, olha, ao longo de milhões de anos, ele segue um modelo temporal, né? Olha, primeiro aconteceu isso, aí depois o mar subiu porque teve, sei lá, um derretimento das calotas polares. Então, quando o mar subiu, aconteceu tal padrão de empilhamento. Depois o mar desceu. Então, ali onde tinha um rio, deixou de ser um rio e, sei lá, passou a ser um pântano, coisa parecida. Então, né, quando... Eu não sou geólogo, tá? Então, assim, muito dessas coisas eu não entendo, tá? E a gente trabalha em conjunto com o pessoal da geologia ali, da USP. Mas, assim, na sua visão, seria quase que um ChatGPT respondendo aonde perfurar. Na verdade, mais ou menos. Seria uma ideia de que o que olhar no passado ou no padrão de empilhamento que é importante para eu eventualmente extrair características daquela rocha que está me interessando estudar, por exemplo. Tá? Mas aí você teria que ter porque tem muita ambiguidade, como eu falei, tem muita incerteza nesse negócio. Então, eu estou vendo lá uma rocha que tem um líquido dentro. Esse líquido pode ser... Petróleo ou água, por exemplo. A água é um líquido, pode ser que a água pode ser um aquífero, tá? Também pode ser interessante, não sei, tá? Dependendo da aplicação, certo? Ou, né, ou mesmo sinais, né? Tu olha o pessoal perfura poços de petróleo e quando eles perfuram os poços, eles descem instrumentos que medem grandezas físicas e químicas das rochas pelos quais o poço perfurado atravessou, né? Então, por exemplo, emissão de gama-ray, porosidade, resistividade. Então, cada uma dessas medidas está ligada a uma característica da rocha. Qual é o volume de argila, quanto de argila tem naquela rocha, qual é a porosidade daquela rocha, qual é o líquido que tem naquela rocha, certo? Então, por exemplo, não adianta eu olhar
um sinal só, porque um sinal só numa certa profundidade não me diz muita coisa. Pode ser uma água, pode ser um óleo. Mas se eu olhar na sequência com que aquilo ocorreu, aquele empilhamento, isso pode me ajudar a desambiguar, né, aquela dúvida que eu tenho. Não, olha, aqui eu estou vendo que tem, sei lá, por exemplo, água, por exemplo. Então, aqui que está em cima, vamos supor, não pode ser... aí, sei lá, eu tenho óleo, tá? Aí aqui em cima não pode ser água, porque o óleo sempre fica em cima da água, certo? Então isso pode me ajudar a olhar para a sequência e não para o sinal instantâneo, tá? Me ajuda a desambiguar, me ajuda a fazer, por exemplo, correlações entre poços, né? Olha, esse poço aqui é parecido com esse, então eu posso esperar, sei lá, sequências de rochas parecidas. Então, mas aí, teoricamente, você teria que ter todas essas informações em algum lugar para essa IA conseguir trabalhar em cima disso. Exatamente. Aí usaria o quê? Os artigos que tem. Usaria o conhecimento, por exemplo, dos geólogos, que eventualmente já fizeram essa interpretação, olhando, né, testemunhos, né, de vários poços que já foram perfurados, por exemplo. E hoje tem alguma coisa próxima a isso na sua área ou zero? Não, está começando. Então, assim, a aplicação de IA dentro da geociência é uma coisa bastante recente. Tá? É uma tecnologia que, digamos assim, é um campo de aplicação dessa tecnologia que é bastante recente. Mas tem artigos que estão começando a usar transformadores nessas redes transformadoras, nesse tipo de aplicação. São coisas que estão começando. É promissor. É promissor. Eu acredito que seja promissor. E, professor, quando você falou lá que em 2014, se eu não me engano, teve aquele evento onde as pessoas apresentaram lá... As redes convolucionais. Isso, que é capaz de interpretar uma imagem e tal, né? Que acelerou bastante, por exemplo, e permitiu com que a Tesla dirija um carro hoje e tal. Digamos, em 2010, se tinha noção que isso estava prestes a acontecer... Ou foi uma surpresa assim para a galera? A minha pergunta é no sentido de... Existe alguma coisa que você olha hoje com base na evolução dessas tecnologias e pensa até 2025 a gente com certeza vai ter isso? Ou de fato do nada meio que surge assim uma mudança de paradigma? O ChatGPT era previsível, por exemplo? Não, assim, tá? Pois é. Em 2018, tá? Olha, daqui eu tenho artigos e olha, o cara fez um artigo descrevendo os modelos generativos, né, que eram coisa muito recente. Nada aplicável, assim. Por enquanto, naquela época ainda sem aplicação. O cara falou, mas em poucos anos, isso aqui vai poder ser usado para tradução de linguagens, para... desenvolvimento de drogas específicas contra o câncer, por exemplo. Eu vi agora inclusive, que a inteligência artificial conseguiu reduzir o número de potenciais moléculas para um tratamento de uma bactéria hiperresistente de, sei lá, quantas mil para 30. Então pesquisador... assim, começa a aparecer resultados muito interessantes e inesperados, né? Mas assim, o senhor... Porque é muito louco, né, professor? Tipo, eu fico perguntando assim... Como assim do nada surge uma mudança dessas de paradigma e ninguém falava disso antes? Porque fora da bolha da IA, até onde eu vi, nunca saiu em jornais e tal, que eventualmente... Porque na verdade talvez digamos assim, o ganho de escala e que permitiu justamente a aplicação em problemas práticos é justamente esse desenvolvimento das placas gráficas, tá? Das GPUs, tá? Então antigamente o cara até, olha... Funciona para esse probleminha de brinquedo aqui, simplesinho, funciona, mas eu não consigo escalar, porque eu preciso de uma coisa muito grande, muito maior do que isso. Tá? E na verdade, assim, não adianta um supercomputador, porque ainda assim o supercomputador vai precisar fazer multiplicação de matrizes. E quem é bom, mas ele tem uma arquitetura eventualmente convencional. As GPUs é que tem uma arquitetura muito boa para fazer manipulação de matrizes. O que é uma GPU? É uma placa... placa de vídeo. É uma placa de vídeo, é o que está no coração de uma placa de vídeo.